Tá, não preciso me apresentar, então todo mundo aqui já me conhece, vamos adiante. Um dos problemas que a gente vinha tendo com o Celcom era a parte de aterramento. Constatando do que a gente viu da visita lá do Acará, da última vez que a gente foi, aliás, das últimas 2 visitas, né? Uma, a gente constatou que os circuitos elétricos estavam subdimensionados, que a gente estava utilizando os circuitos elétricos da escola, e outra, por medições lá, a gente acabou descobrindo de alguma maneira que ou o aterramento lá é deficiente ou ele não existe. Um dos dois acontece. O que a gente fica com medo é de, sem aterramento decente ou a ausência dele, os supressores de surto e os equipamentos do Celcom conectados lá acumularem descarga de algum tipo e queimarem de alguma maneira. Vai saber como isso vai acontecer, coisas lá que Deus determina, não é da nossa parte. Então essa apresentação, ela visa exatamente a gente introduzir a parte de aterramento, como fazer e dando uma pincelada nos básicos do aterramento e, por fim, escolher um tipo para aplicar como modelo definitivo, né? Nossa agenda de hoje, uma pequena introdução, algumas considerações iniciais, vou dar uma pincelada nos tipos de aterramento, nas características, alguns esquemas de aterramento e, por fim, que tipo de aterramento a gente deve adotar para os equipamentos de agora em diante, né? Logo de cara, para os esquemas, para características e esquemas de aterramento, essa seleção vai ser feita logo agora, porque para os próximos sites onde a gente for implantar isso, já tem um modelo fixo que a gente implanta facilmente, sem maiores problemas nem maiores dificuldades. Tá? Então, por definição, aterramento é qualquer ligação que a gente faça do equipamento à terra, de preferência na carcaça metálica do equipamento, como por exemplo os computadores que a gente utiliza, equipamentos de rádio, fontes de alimentação, tudo para evitar acumular descargas elétricas nos equipamentos. A gente sabe, por experiência da área de engenharia, que tudo que gera movimento de alguma maneira acumula carga. Tipo, as ventoinhas dos computadores movimentando o ar geram carga. O próprio disco do HD girando dentro do equipamento gera carga, de alguma maneira. Se não tiver um jeito eficiente de escoar essa carga, ela se acumula no equipamento e, como já foi visto milhares de vezes mundo afora, já vimos equipamentos que simplesmente queimam e outros que pegam fogo, literalmente. Eu já vi, da minha experiência como técnico mundo afora, máquina pegar fogo do nada. Eu já vi até computadores torrados, literalmente por causa de acúmulo de carga, né? Os danos são em graus diversos, isso varia da quantidade de carga acumulada. Além disso, a gente garante que proteções, tipo proteção de surto, contra descarga elétrica, supressores para descargas atmosféricas e afins, essas proteções sejam atuantes e, em último caso, até desliguem as fontes. No caso, a rede elétrica, para evitar desse equipamento sofrer mais dano do que ele já sofre, né? Fora isso, tem o caso de estabelecer uma referência fixa para a rede elétrica. Tem redes que, sem o aterramento, no caso de supressão de surto, ela perde a referência e pode não desarmar. Já com o aterramento, essa referência se torna fixa e os equipamentos de proteção desarmam com facilidade. Por exemplo, o disjuntor diferencial residual, que por exatamente estar conectado de alguma forma à terra, né, ele dispara com facilidade quando a corrente limite dele é atingida. Então, tendo referência, o equipamento funciona. Não tendo, ele falha. Tá? Natureza que o aterramento tende a prevenir: descargas atmosféricas, raios, que são o caso dos para-raios principalmente, né?
O para-raio você não simplesmente instala, mas tem que aterrar ele, que é para ter esse escoamento. Descarga estática, que eu falei agora há pouco, gerada pelos equipamentos em funcionamento. Correntes de curto-circuito, por exemplo, se alguma fase toca a carcaça do equipamento, essa corrente tende a fluir para a terra e o usuário não sofre nada, né? Desvio de corrente oriunda de equipamentos de proteção, aí supressores de surto e afins. Todo e qualquer equipamento de proteção que ajude a conter os danos. Para algumas especificidades do aterramento, né? Resistência pera lá. Desfazendo a confusão. Algumas solicitações são necessárias referentes a aterramento, por exemplo, deve atender a solicitação térmica, no caso, variações de temperatura constantes do ambiente, ou o ambiente está muito quente ou muito frio, isso acontece aqui na nossa região. Em outros lugares do país essas variações são muito bruscas, então deve atender. Termomecânica, que é a dilatação ou contração do material do aterramento, no caso hastes, cabos e afins, né? Eletromecânica, causada pelos efeitos elétricos, tipo correntes muito intensas passando pelo fio terra em direção à haste de aterramento. Elas geram os mesmos efeitos que um condutor padrão, então isso tem que ser previsto, né? Além de umidade, vibração, corrosão e afins. Umidade porque, embora a barra seja de cobre ou de outro material que facilite a condução, exposta ao ambiente ela corrói de qualquer maneira. Vibração, por quê? Vamos supor, tu tem uma estrutura tipo uma torre à beira de uma rodovia. Essa barra, por vibração, pode deslocar do lugar e isolar. Junto com a corrosão, adeus no aterramento, né? Corrosão, óbvio, todo metal corrói com o passar do tempo. Não tem como evitar, a não ser que tu tenha uma barra de aço inoxidável, que a corrosão é muito lenta. Normalmente não se utiliza aço inoxidável para aterramento, se utiliza barra revestida de cobre ou de cobre puro, que é o usual, né? Anyway, esses são os principais fatores para aterramento, tá? Das considerações iniciais, não dá para fazer aterramento sem conhecer o que é, por exemplo, parte viva, né? Qualquer parte condutora, por exemplo, uma parte metálica, que pode apresentar diferença de potencial em relação à terra, por exemplo, a carcaça de um gerador, né? Ela apresenta, quando em funcionamento, o equipamento, a carcaça de metal apresenta uma diferença de potencial. Se tu toca a carcaça do gerador e toca a terra, tu vira um condutor no meio do gerador. E aí, efeitos imprevisíveis. Massa é qualquer parte condutora que pode se tornar viva na presença de falhas, por exemplo, uma falha muito comum, amplificador de áudio. Eu já vi amplificadores de áudio com carcaça metálica simplesmente vazarem os capacitores de proteção. Os capacitores entraram em curto e ele começou a vazar a fase na carcaça do equipamento. Então, isso caracteriza uma parte de massa, por exemplo. Enquanto os capacitores não estourarem, tu está protegido. A partir do momento que o capacitor falha, ela se torna parte viva no teu equipamento. E aí começam os efeitos. Elementos estranhos, qualquer outro elemento que não faça parte do equipamento, mas pode induzir potencial. Por exemplo, um fio externo ao equipamento que toca a carcaça e torna ela viva. Torna ela viva e provoca algum efeito. Isso, por exemplo, em computadores ou equipamentos sensíveis. Um fio de fase toca a carcaça, pode danificar o teu equipamento ali mesmo, sem maiores problemas. Ele vai simplesmente detonar o teu equipamento e por ali
ligação equipotencial, né? A finalidade dela é igualar potenciais nos elementos condutores. Eu tenho fases, mas com potenciais diferentes, e eu fazendo uma ligação equipotencial, as fases apresentam a mesma tensão. É uma parte, né? Com a presença do aterramento, que faz a parte de proteção, esse balanceamento se torna mais seguro, porém arriscado. É algo que deve ser previsto. Se o aterramento apresentar o mesmo potencial, por exemplo, que as fases, tu corre o risco de, por um acaso, ter falha por vazamento. E choque elétrico, que é o mais comum, quem nunca tomou um tocando na geladeira, atire a primeira garrafa d'água cheia, né? E isso a gente vê em muito lugar, mundo afora, geladeiras, freezers e afins, sem aterramento, máquina de lavar, micro-ondas, é o mais comum, né? Os efeitos do choque elétrico, meio mundo já conhece, depende da corrente imprimida ao corpo, né? Já que o corpo se torna o caminho mais fácil, lembrem da lei de Ohm para isso, né? Podendo ser direto, tu toca direto o fio vivo, por exemplo, a fase da rede elétrica, ou indireto, tocando a carcaça do equipamento, como é a geladeira, sem um aterramento. Tranquilo? Pincelando um pouco os tipos, né? São dois tipos básicos: aterramento funcional, aquele executado com a finalidade de garantir o funcionamento do equipamento. Ele simplesmente está lá e garante que o teu equipamento funciona, mas ele não protege, bacana, né? Dado que o mesmo aterramento que segue pelo neutro da instalação é o mesmo que o equipamento utiliza, sem derivação. Alguns equipamentos prevêem esse tipo de instalação, outros não, né? Tu pode ter esse fio ou não. Vai de quem projetou a instalação elétrica. Ou o aterramento de proteção, que é o que a gente vai focar mais um pouco. Que embora ele seja aterrado na altura da origem, existe um outro aterramento próprio para a proteção desse equipamento, feito à parte da linha de alimentação, que esse sim se torna protetivo. Qualquer descarga, qualquer falha no equipamento é escoada direto à terra sem passar pela linha de alimentação. Boa parte dos equipamentos que se fabricam hoje em dia, principalmente equipamentos eletrônicos, visa esse tipo de aterramento. São poucos, por exemplo, computadores de baixo custo, televisores não tão grandes, vamos dizer assim, até 32 polegadas, você não vê isso. Mas passou de 32 polegadas, eles começam a apresentar o fio terra. Exatamente porque, como qualquer dispositivo que apresenta movimento, seja até movimento de elétrons, gera carga, uma TV de 40 polegadas, por exemplo, ela gera uma carga considerável, por causa do movimento dos elétrons nos condutores. E mesmo a própria ventilação do ambiente, até, por exemplo, tirar e colocar de uma capa de proteção, provoca geração de carga no equipamento. Então tem que escoar por algum lugar. No caso dos equipamentos para telefonia celular, como eles ficam normalmente numa sala ventilada, o próprio movimento do ar dentro da sala provoca acúmulo de carga. Normalmente esse equipamento é montado num rack, dentro de uma casinha, como a gente constatou lá em Patrimônio e em Boa Vista do Acará, que a gente inclusive tirou fotos dessas casinhas lá. Normalmente fica um rack que é só o equipamento de transmissão, outro que é só o equipamento de energia elétrica, e tudo isso ventilado com ventilação forçada na parte de cima.
como essa ventilação provoca movimento, tem que escoar essa carga. E o equipamento de rádio é sensível a isso. Não dá para arriscar. Então, o que a empresa faz? Gera a sua própria energia, pega da rede elétrica, que é o padrão, mas ainda aplica o no-break para garantir que o equipamento vai funcionar por pelo menos 24 horas em caso de interrupção e ainda por cima aterra todo o equipamento para garantir que nem a rede elétrica, nem o próprio no-break queimem o equipamento de alguma maneira. Tá? Para características do aterramento que se faz hoje em dia, normalmente baixa resistência à corrente elétrica, normalmente essa resistência está numa faixa entre 10 a 25 ohm, independente de época do ano. O que significa isso? Tu pode ter um aterramento menor que 10 ohm, que seria o aterramento mais eficiente, mas ele não pode ser maior que 25 ohm. Maior que 25 ohm, ele começa a não escoar as cargas com eficiência. Independente de época de ano, de condição de tempo, essa característica tem que se manter constante. Para aterramentos localizados, número mínimo de hastes, 1. Embora existam várias técnicas para aterramento, como por exemplo, condutores enterrados, tiras de cobre enterradas, mas o mais eficiente é feito com haste. Pelo menos uma haste deve ser aplicada. Para o caso dos aterramentos, o número de hastes é de acordo com a necessidade da instalação. Quanto mais equipamento tu tem, maior o número de hastes e isso se torna notório, porque o acúmulo de carga começa a ficar muito grande e uma haste pode não dar conta. Já tem casos documentados de aterramentos que simplesmente tostaram os cabos ou ficaram em condições imprestáveis por esse excesso de carga. Para caso dos valores recomendados lá no primeiro ponto não serem atingidos, né, tu dispõe número de hastes tal que atinja as especificações. Por exemplo, uma haste não deu conta, tu começa a dispor 2, 3, 4, 6 hastes até ele bater na resistência ideal do aterramento, independente da condição. Para instalações de grande porte, por exemplo, subestação ou locais onde tu não consegue atingir, é mais fácil fazer uma malha de aterramento para atingir a característica ideal do que fazer pontos isolados ou uma disposição de haste. Tudo isso também depende da característica do terreno, já que o terreno apresenta uma resistência à corrente elétrica. Tá, então ainda posso falar um pouco mais devagar. Tá, para as disposições de haste, de aterramento, né, para uma haste, ela seria um ponto localizado, isolado no terreno. Esse ponto pode ficar, de preferência, o mais próximo do equipamento, para encurtar as ligações e diminuir a resistência por metro, que isso também é uma característica intrínseca do fio, não dá para dissociar. Então, além do que tu tens da resistência do solo, da resistência da barra, tu ainda leva em consideração a resistência do fio. E tudo isso tem que dar naquela faixa de 10 e não mais do que 25 ohms, no máximo. No caso de duas hastes, distâncias iguais, né, ao comprimento das hastes, tipo, se eu utilizo hastes de 1,5 m, a separação entre hastes obrigatoriamente 1,5 m. Já se eu mudar a disposição das hastes, a fórmula permanece, porém, aliás, se eu mudar a quantidade, a fórmula permanece, mas a disposição varia de acordo com a quantidade. Há alguns casos, eu não me aprofundei nesse pedaço, que, por exemplo, ocorre, na disposição de 5 hastes, ter as 5 exteriores e uma sexta interna, fazendo uma ligação em estrela dentro do polígono. Isso seria mais um facilitador para o aterramento. Normalmente, quando se faz esse tipo de ligação, na parte externa,
as ligações entre as hastes não são feitas com fio encapado, elas são feitas com fio nu de cobre, de preferência maior que 4 milímetros quadrados, para garantir a menor resistência possível e o melhor fluxo de cargas elétricas entre as hastes e também o escoamento mais fácil do equipamento para a terra. Tranquilo? Boa parte dessas disposições são em paralelo. Não tem disposição em série para barra de aterramento, isso eu ainda não vi e dificilmente alguém vai ver, se existir. Tá. Para os esquemas de aterramento que existem hoje em dia, são basicamente 5 esquemas de aterramento. O TNC, que seria um ponto diretamente aterrado na origem, no caso ele é aterrado na altura do transformador de fonte. Esse neutro, esse terra é unido ao neutro, ele segue na rede elétrica e só é derivado na altura do equipamento. No caso, o neutro e o condutor de proteção, que é o fio terra, eles seguem juntos o tempo todo. É uma disposição comum em alguns lugares, mas ainda não é o ideal. O TNCS é o segundo tipo. Ele começa do mesmo jeito que o TNC, só que em algum ponto ele é aterrado de novo, ele segue junto com o neutro, mas na caixa de distribuição, que é a linha pontilhada, esse terra é derivado e ele segue separado do neutro até o equipamento. É pouco usual, mas acontece em algumas construções, em algumas aplicações. O TNS continua sendo como o TNC, só que ele é aterrado na origem, junto com o transformador, porém o condutor de terra segue separado do neutro. No caso, em algumas residências mundo afora, normalmente não entram 2 fios, como acontece no Brasil. Em outras localidades, seguem 3 fios, o fase ou os fases, neutro e o terra separados, embora o terra parta na altura do transformador. Seria um pouquinho melhor do que os 2 anteriores, mas ainda não é o ideal. O TT, que seria o ideal, né? O transformador aterrado na origem, o neutro poderia funcionar como terra, mas não funciona. Ele funciona como neutro propriamente dito. E, a parte disso, um fio terra separado, feito exclusivamente só para proteção de equipamento. O transformador escoa suas próprias cargas e no destino o equipamento escoa suas próprias cargas independente do transformador e da linha elétrica. E, por fim, o IT, que é uma variação do TT, né? Esse aterramento na altura do transformador, ele pode ser direto ou pode apresentar uma resistência razoável, né? Essa resistência ela pode ser numa faixa de algumas dezenas de ohms, por exemplo, né? Isso só vale para o transformador, não vale para o restante. No demais, ele se parece com o TT. Continua fluindo fases ou fases e neutro na direção do equipamento e o terra continua sendo separado, só para proteção do equipamento. Tá? Porque o esquema de aterramento 4 seria o mais recomendado do que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, eu vou tirar por Boa Vista do Acará. Lá o transformador que alimenta a escola é um transformador simples, um trifásico aterrado. Ele não tem neutro. O neutro do transformador é o próprio aterramento, feito no pé do poste de onde deriva as linhas de fase. Então, para o caso do Acará, como ele não tem neutro, né, não tem um neutro vindo da rede elétrica,
ele é a forma mais simples de transformar energia com aterramento sólido. A gente corre o risco de, por exemplo, o aterramento desse transformador dar alguma variação, né? Não tendo a segurança do transformador, ele pode vazar carga pelo neutro do secundário e nisso chega no nosso equipamento sem ter por onde vazar. Como a gente pretende proteger o equipamento, né? Antes a gente aplicar o sistema TT, que ele tem aterramento próprio, consegue escoar as cargas de modo adequado, protege o nosso equipamento e a gente se livra da dor de cabeça de ter que substituir equipamento de última hora. Óbvio que algumas outras coisas que eu não coloquei nessa apresentação, elas são interessantes. Por exemplo, no caso da gente ter que avaliar a qualidade do aterramento mais adiante, alguns manuais técnicos, inclusive a própria norma, incluem uma seccionadora na altura do fio de aterramento, que ela isola esse fio, consegue avaliar a qualidade do aterramento periodicamente, depois religa e ele continua atuando do mesmo jeito. Isso vale mais para as duas últimas, para IT e para TT, do que para o restante, né? Então, para o que a gente quer para lá, eu aplicaria esse modelo de aterramento, aplicando, no caso, eu não sei a característica do terreno lá, mas chutando por altos, eu faria pelo menos 3 hastes lá, para tentar diminuir a resistência o mais possível. E por característica do terreno que eu também desconheço, pelo menos hastes de 2 metros de profundidade, para garantir mais ainda isso. Porque normalmente quanto mais fundo você penetra no terreno, às vezes a resistência diminui. E por característica, 3 hastes espaçadas a 2 metros cada uma, ela apresenta uma resistência pequena o bastante para garantir o nosso aterramento lá. Pode ser que em Itabocal seja o mesmo sistema de alimentação, então a gente pode apelar para o mesmo tipo de aterramento para vários sites, sem maiores problemas. Eu não sei quanto a Caxiuanã, mas deve ser um sistema melhorzinho um pouco de fornecimento de energia para lá. Pode ser que a gente não enfrente essa dificuldade lá, já que é uma estação científica, eles devem ter qualidade de energia o bastante para suprir. Só quando a gente visitar lá para saber. Mais do que isso, para o recomendado, do que a gente está fazendo agora, a gente usa esquema TT, como via de regra, transformadores de distribuição para a rede elétrica padrão são aterrados. Basta a gente implementar o aterramento de proteção separado e isso já garante a nossa parte. Obrigado.